Qual é o futuro do PCC? Eles têm conexões com a 'Ndrangheta, eles têm conexões na África, eles têm conexões na Bolívia e também Hezbollah, não é? Porque esse ano foi, desculpa, ano passado, acho que foi em outubro, foi arrestado um cara simbólico do narcotráfico e do Hezbollah. Joseph Nureddin Nasrallah, é isso? E a Operação Pois é. Beirute, na verdade, tudo a Operação Beirute. Sim, exato. Essa conexão assim, no meu livro Cocaína, a Rota Caipira, eu cito esse início de internacionalização do PCC em relação aos grandes mercados consumidores europeus. Isso acontece em 2014, quando o PCC começa a encaminhar pequenas remessas, pequenos carregamentos de cocaína no Porto de Santos, com destino ao porto de Gioia Tauro, que justamente é controlado pela 'Ndrangheta. Onde tem a 'Ndrangheta. Na Calábria. Exatamente. Exatamente. Né? E faz algumas remessas, então, para a 'Ndrangheta. Também começa a criar relações, a estabelecer relações comerciais com a máfia sérvia, especialmente o clã Saric, que atua muito fortemente em toda a Europa, e também até com alguns cartéis mexicanos. O PCC faz remessas de cocaína também para o cartel, se não me engano, de Los Zetas, no México, naquele ano de 2014. Desde então, o PCC só amplificou esse volume de cocaína exportada. Hoje, na época eram quilos, hoje são toneladas exportadas todos os meses pela facção. E eles controlam completamente o Porto de Santos. O Porto de Santos hoje é do PCC. E esse processo é muito intenso. O PCC hoje é praticamente um cartel das drogas, talvez o primeiro cartel das drogas brasileiro, né? Porque eles controlam praticamente todo o ciclo da cocaína, né? Da produção na Bolívia até a venda final, né, na Europa. Então, assim, hoje o PCC é uma rede criminosa impossível de separada. Eles têm relações também com Hezbollah, ou seja, com a ala militar de Hezbollah, que é considerada também pela União Europeia organização terrorista. Isso foi aclarado e teve essa operação, Sim. não? Sim, há investigações nesse sentido, ligadas à relação PCC-Hezbollah. É muito provável que ela exista, já que o Hezbollah, historicamente, mantém relações com traficantes brasileiros ou de ascendência libanesa estabelecidos em São Paulo. Isso é comum. Eu cito no meu livro também algumas operações da Polícia Federal, como você mesmo colocou, a Operação Beirute, a Operação Colibra, que já falavam, isso, a Operação, por exemplo, Beirute de 2014, e o Hezbollah aparece claramente como um envolvido no esquema de tráfico de drogas e muito infiltrado, especialmente na Venezuela. O Hezbollah é muito presente na Venezuela, e a gente sabe que a Venezuela hoje é um principal corredor da cocaína colombiana, com destino tanto à Europa quanto aos Estados Unidos. A Venezuela é um país completamente corrompido pelo narcotráfico e corredor de drogas absurdo, de uma maneira avassaladora para os principais mercados consumidores do mundo. Então, o futuro do PCC é a globalização, na verdade. Eles querem ocupar o mais território possível. Sim. O PCC hoje ele domina o centro-sul do Brasil. Ele só não está presente hoje em grande volume no norte do país, no norte do Brasil, onde ainda há uma presença grande de facções rivais. E no Centro-Sul ele comanda o tráfico de drogas. É claro que existem outras organizações não ligadas a eles, mas hoje eles são os protagonistas dessa rota da cocaína que passa pelo Centro-Sul do Brasil, que é a principal rota da América do Sul, sem dúvida nenhuma. Então, agora, para finalizar, o Felipe está preso agora. O Fuminho também foi preso, porque ele foi preso aonde? O Fuminho foi preso em Moçambique,
numa investigação, eu tenho até apurado detalhes, assim, eu quero escrever uma reportagem em breve com mais detalhes da vida do Fuminho. Ele é um personagem muito importante para se entender essa internacionalização do PCC. Ele é preso, embora estivesse radicado na África do Sul nos últimos 2 anos, ele foi preso em Moçambique. Estava fazendo negócios ligados ao tráfico em Moçambique. Ele foi preso com 2 nigerianos, traficantes, em Moçambique, e extraditado para o Brasil. Está no Brasil já, um traficante muito perigoso, muito perigoso. Talvez, na época, quando ele foi preso em abril, ele era o principal traficante em atividade no Brasil, sem dúvida nenhuma. E a prisão dele foi muito simbólica, mas não acredito que vá abalar a internacionalização do PCC, porque hoje, há muito tempo, o PCC não se vê mais em homens, né? Essas organizações criminosas atuais, elas aprenderam muito com aquelas primeiras organizações, né? O cartéis de Medellín, ou mesmo de Cali, né? Que eram muito personalistas, né? Baseadas na pessoa dos seus líderes. E quando os seus líderes caíam, o cartel era todo dizimado. O PCC aprendeu muito com isso. E hoje não repete essa estratégia. O PCC não é... Se uma cola for assassinada por algum motivo, hoje, o PCC não vai deixar de existir, né? O PCC hoje é uma estrutura horizontalizada, uma hierarquia muito horizontal, muito bem definida, e é difícil se expurgar o PCC. É um pouco como a máfia italiana também, que você conhece muito bem, Maria. O PCC adquiriu características parecidas, claro que não com a sofisticação da máfia italiana. O PCC ainda não é tão infiltrado na política brasileira como é a máfia, né, italiana, mas talvez caminhe para isso, caminhe para uma representação política futuramente. Eu te agradeço muito. A conversa com você foi muito interessante. Espero te ver novamente aqui e obrigada.